E aí, como é que você tá? Tudo certo? Eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerge, um espaço onde compartilho os meus interesses e processo de aprendizado. Nesse livro, eu vou falar sobre as minhas leituras dos meses de outubro e novembro de 2024. O primeiro livro que li no mês de outubro foi Siga em Frente, do escritor estadunidense Austin Kleon, ou Austin Kleon. Não sei como é que fala o nome dele. O subtítulo é 10 maneiras de manter a criatividade nos bons e maus momentos. Se você assistiu o vídeo anterior sobre as minhas leituras de julho, agosto e setembro, terá visto os outros 2 livros deste kit: Roube como artista, 10 dicas sobre criatividade e Mostre seu trabalho, 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. Nesse primeiro, ele vai falar sobre como a gente pode desbloquear a nossa criatividade. Esse daqui vai falar sobre como a gente pode compartilhar, mostrar o nosso trabalho, aquilo que a gente criou com a nossa criatividade. E nesse terceiro livro, ele vai falar sobre como é que a gente pode manter a nossa criatividade, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Quem trabalha com criatividade, na verdade, todo mundo precisa ter criatividade para trabalhar. Ele acaba focando muito mais em quem faz um trabalho, digamos assim, artístico, pintores, desenhistas, designers, músicos e etc. Mas essas dicas sobre criatividade, como desbloquear a criatividade, divulgar o nosso trabalho e manter a nossa criatividade, serve para profissionais das mais diversas áreas e também são dicas, é um tipo de conhecimento que é útil não só para algo que tem a ver com o trabalho, mas para a nossa vida como um todo e mesmo para coisas que a gente lida como hobby e tantas outras coisas que a gente possa aplicar com esses conhecimentos. Se você não assistiu outro vídeo, eu vou apresentar qual é o esquema do autor nesses livros. O Austin Kleon, ele vai sempre apresentar dicas, comentar sobre essas dicas de forma muito sucinta, muito prática, muito direta ao ponto. São livros sobre criatividade, mas não são livros exaustivos sobre criatividade, que buscam algo super profundo e desenvolvendo longamente os seus pensamentos. Não, ele apresenta uma dica e faz um rápido comentário, sempre direto ao ponto, indicando você para a ação. Então são livros muito úteis. Esse terceiro livro foi o livro que eu mais gostei, porque eu achei que esse livro foi um tanto mais profundo do que os outros. Os outros são muito interessantes, são muito legais. Agora, esse daqui mantém essa característica de ser direto ao ponto, essas dicas bem pontuais, mas ele acrescenta uma certa camada de profundidade na reflexão que ele faz. Eu gostei muito desse daqui, gostei dos 3, mas esse daqui foi o que eu mais gostei. Algumas das dicas são: recomece todos os dias como no feitiço do tempo, construa uma estação de bem-aventurança, você pode mudar de ideia, demônios odeiam ar fresco e várias outras dicas. Eu acho que ele usou mais da sua criatividade nesse livro do que nos outros, porque ele vai direto ao ponto, mas ele coloca um pouco mais de tempero. Gostei bastante dele, vale a pena. Os 3 livros, se você quiser comprar o box, compre os 3. Eles são independentes, um na relação ao outro, você pode comprar eles separados, você pode lê-los, tá certo isso? Acho que tá, separados também, mas se você quiser fazer a leitura dos 3, vai aproveitar ainda mais. O segundo livro que li no mês de outubro foi o livro Negro, do Cruz e Souza, que foi um livro não editado pelo próprio Cruz e Souza, ele não tem esse formato porque o Cruz e Souza o fez assim. Esse livro foi editado por outras pessoas que reuniram textos do Cruz e Souza que estavam espalhados na sua obra e que, de certo modo, falavam sobre temáticas próximas. Textos que tratam sobre questões relacionadas às pessoas negras e às suas dificuldades na sociedade, que é profundamente racista e com todos os efeitos deletérios da escravidão. São alguns poemas, outros textos em prosa, tem cartas também. Alguns textos são pesados, assim, no seu conteúdo, a forma como Cruz e Souza fala. Assim, é um livro complicado de ser lido e, em determinados momentos, é um livro complicado, difícil de ser lido, não só pelo conteúdo, mas pela escrita do Cruz e Souza. Contém diversas palavras que estão em desuso, certas construções de frase que ele faz que tornam-se muito difíceis de serem entendidas, né, porque foram escritas há muito tempo
Mas assim, é um livro que, se você tiver um pouco de noção da vida do Cruz de Souza, quem era o Cruz de Souza, eu fiz isso, né? Não fiz uma pesquisa profunda sobre o Cruz de Souza, não. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre quem foi o Cruz de Souza, as dificuldades que ele enfrentou em vida, o reconhecimento que ele acabou só tendo muito mais depois de sua morte, etc. E tal. Você vai vendo a vida dele e você vai percebendo por que aqueles textos são tão pesados. E em determinados momentos parece que ele tem assim uma repulsa ao fato dele ter nascido negro. Alguns vão apontar que ele escreve desse modo, de forma sarcástica, irônica, assim, né. Mas enfim, sendo assim ou não sendo assim, eu não sou um grande conhecedor da obra do Cruz de Souza, mas, os textos são complicados. O terceiro livro que li no mês de outubro foi Questão de Raça, do filósofo afro-americano Cornel West, que é um filósofo que eu gosto bastante. Sempre que eu vejo algum texto dele, alguma palestra dele, alguma fala dele, aquilo sempre mexe comigo. Eu gosto muito da forma como ele pensa, a coerência que ele se esforça para manter, porque ele acredita em algo e ele defende isso independente de com quem ele está falando, sabe. Então existem princípios que para ele são muito importantes e esses princípios são válidos para todas as pessoas, independente da nacionalidade dessa pessoa, de onde que ela veio, da história de vida dela. Ele se esforça para, digamos, universalizar o modo como ele lida com esses princípios, como ele de fato crê nesses princípios, né. Então o Cornel West, ele é uma pessoa que vale muito a pena ser ouvida e ser lida também. Esse livro é uma coleção de artigos do Cornel West, é um livro consagrado no contexto dos Estados Unidos, que foi traduzido há muitos anos, para o português e agora recebeu uma nova edição, eu digo agora há poucos anos, né, pela Companhia das Letras. Tem artigos muito interessantes e apesar do Cornel West ser um estadunidense escrevendo para a sua realidade, várias das coisas que ele fala podem ser aplicadas aqui no nosso contexto, né. Claro que a gente vai precisar avaliar e fazer a devida adaptação, contextualização, atualização daquilo que ele fala para aquela realidade, para que a gente consiga aplicar na nossa própria realidade, mas é muito interessante o que ele fala, muitas coisas são muito úteis para nós aqui no Brasil. Um dos textos que mais me chamou a atenção foi um que ele vai falar sobre a crise da liderança negra, ou crise das lideranças negras. Ele vai falar de que, assim, os líderes negros, estão em falta, mas não por causa dos números, da quantidade de líderes negros, mas estão em decadência por conta da qualidade desses líderes. Muitos deles foram iludidos, foram enredados pelas lógicas de mercado, acabaram se tornando apenas pessoas que produzem certos discursos que não encontram liga com a realidade, não alteram a realidade. Eles acabaram fazendo discursos que seriam úteis para o seu próprio benefício pessoal. E eu acho muito interessante, muito importante, necessária de ser conhecida a perspectiva do Cornel West, inclusive porque ele vai tratar das questões étnico-raciais não como uma questão apenas de um grupo em específico que afeta apenas este grupo, que já seria muito importante, já seria algo válido, algo genuíno, algo que merece a nossa atenção. Mas a gente precisa enxergar essas questões de uma forma mais ampla, o que me lembrou inclusive de algumas falas que eu já vi da filósofa brasileira Sueli Carneiro, que ela vai também nessa direção. As questões étnico-raciais, elas afetam não apenas um grupo em específico, mas afetam a nossa sociedade como um todo, porque afeta a forma como a gente enxerga a educação, como a gente enxerga a saúde, como enxergamos segurança, como enxergamos infraestrutura, como enxergamos organização urbana, as nossas cidades, até as nossas zonas rurais também, a forma como o Estado, as empresas, a própria sociedade relacionam-se entre si, tem muito a ver com a forma como se enxerga as pessoas negras, com o efeito da escravidão, com a presença dos racismos em nossa sociedade. Então é muito importante se pensar sobre isso e o Cornel West é um pensador que vai enriquecer bastante a nossa visão sobre essas questões e sobre a sociedade como um todo. Novamente, apesar dele estar escrevendo para o contexto dos Estados Unidos, é também útil para o nosso contexto aqui no Brasil. E o quarto e último livro que li no mês de outubro foi A Religião Mais Negra do Brasil: Por que os Negros Fazem a Opção pelo Pentecostalismo, do Marcos
Marco Davi de Oliveira e a editora é a Ultimato. Esse livro do Marco Davi é muito importante para a gente pensar as questões étnico-raciais no Brasil, porque no Brasil a maioria das pessoas negras são religiosas, a maioria das pessoas negras são religiosas e estão em igrejas cristãs, e a maioria das pessoas negras são religiosas e estão em igrejas cristãs e em igrejas cristãs pentecostais. E o Marco Davi, ele faz a análise desse fenômeno aqui no Brasil. Esse livro aqui é um livro curtinho, então ele não dá um tratamento exaustivo, super aprofundado e longo dessa questão. Ele mesmo fala que a proposta dele é ser um livro, digamos, introdutório, apresentar questões, fomentar questões, criar uma discussão sobre isso daí. Ele quer fazer esse processo de instigar essas questões, especialmente no contexto das próprias igrejas, e ele vai falar dessa relação que não tem como a gente fugir, não tem como a gente falar sobre a questão racial no Brasil sem considerar a questão religiosa também e considerar que a maioria das pessoas negras estão em igrejas cristãs, especialmente nas igrejas pentecostais. E aí, nesse livro, o Marco Davi vai apresentar uma origem histórica das igrejas pentecostais aqui no Brasil de forma sempre bem sucinta. Ele quer, novamente, não quer fazer um texto super profundo, ele quer apresentar questões. E ele vai falar sobre a relação das igrejas pentecostais com os mais excluídos da nossa sociedade, como ela é apresentada como uma opção. Vai falar sobre as chamadas igrejas históricas, como batistas, presbiterianas, metodistas, que são igrejas que não têm muita inserção nas camadas mais pobres da nossa sociedade, ao contrário das igrejas pentecostais. E ele vai apresentar algumas causas para isso. E ele vai falar também que, apesar das igrejas pentecostais serem de maioria negra, essa relação entre comunidade negra e igreja pentecostal não é relação assim de Disneylândia, não. Existem muitos problemas e ele vai apontar alguns problemas, ele vai tanto apresentar críticas, apresentar questões, levantar essas questões, como apresentar alternativas para que se enfrente essas questões, para que consiga se analisar adequadamente as questões raciais aqui no Brasil, mas também propondo algumas soluções, alternativas de enfrentamento para essas questões. É um livro muito interessante. Quem tem um background background não, quem tem um histórico, vamos dizer assim, em igrejas pentecostais vai conseguir aproveitar muito mais esse livro, até porque ele escreve tendo público de igreja cristã, especialmente igreja cristã pentecostal, tanto pessoas negras quanto pessoas não negras, mas especialmente pessoas negras, vai ter essas pessoas como seu público-alvo. Mas o que não significa que não pode ser útil para outras pessoas. Pode e, de fato, é útil. Então, se você quiser ler um livro sobre a questão étnico-racial no Brasil, fazendo essa relação entre comunidade negra e a questão das igrejas pentecostais, esse é um livro que você deve ler para iniciar essa discussão. O primeiro livro que li no mês de novembro foi Ponce a Vicêncio, da Conceição Evaristo. Que, cara, que livro bom de ser lido. Bom assim, vamos lá, vamos organizar o rolê. A Conceição Evaristo escreve muito bem. Ela tem uma escrita muito gostosa, cara. Nesse livro, eu li 2 livros da Conceição Evaristo apenas, né? E foram os 2 nesse ano. O primeiro, Olhos d'Água, em janeiro, que eu gostei, achei legal, mas assim, difícil de se ler. Pesado, né, assim. E o segundo, Ponce a Vicêncio, que eu li em novembro, que a temática também é pesada. Conta a história da Ponce a Vicêncio, é a personagem principal, num contexto histórico ali muito próximo da escravidão, pouco tempo após a abolição. Então é um período em que, apesar da escravidão ter sido abolida, ainda acontece trabalho forçado, as pessoas negras estão numa condição muito difícil socioeconômica, então precisam se submeter a trabalhos muito ruins, com retorno financeiro bem precário, então a vida é muito precária, muito difícil, num contexto rural ainda, inclusive, e aí a personagem principal, em determinado momento, ela se arrisca a sair da sua vilazinha, do seu contexto, para ir para a cidade, tendo a esperança, a expectativa de conseguir uma vida melhor. E a Conceição Evaristo vai apresentar essa história com toda a sua dramaticidade, os problemas enfrentados pela personagem principal, mas também pela sua família, também por pessoas da sua vila. Temática difícil, pesada, né? Porém, a escrita da Conceição Evaristo, eu fico pensando assim, é só escrever, né? É só você colocar as palavras. Mas daí eu escrevo e não sai assim.
Eu escrevo e não é o texto não sai gostoso de ler igual a Conceição Evaristo faz. Cara, é sério mesmo. Eu li ele rápido, assim, não sei se um período de 3 dias, talvez. 2, 3 dias é um livro curto, tem cento e poucas páginas. Mas, cara, que texto bom, velho, de ser lido, assim, é muito legal de você ir lendo e ela vai fazendo umas viagens, assim, aí tem as pausas e entre ela abre uma porta, mas logo volta, conecta. É um texto muito legal de ser lido, tá. Então vale a pena de você ler, leia este livro, leia mesmo esse livro, que vale muito a pena, um dos melhores livros que eu li esse ano. O segundo livro que li no mês de novembro foi O Pequeno Livro do filósofo Desidério Murcho. É um livro, é curto, cento e poucas páginas, eu li ele muito rápido, porque acho que foi eu li de um dia para o outro, eu acho. Porque é um livro que é de dicas mesmo, é exatamente, é um pequeno livro mesmo, de dicas, pequenos aforismos. São conselhos, é tipo assim, uma pessoa mais experimentada na filosofia, o cara já tem há décadas lidando com filosofia, ensinando, produzindo, pensando, lendo, e, ele como se ele encontrasse pessoas jovens que estão querendo entrar neste mundo da filosofia, neste mar revolto, profundo, escuro da filosofia, e ele vai apresentar alguns conselhos. É um mais velho falando com o mais novo. E ele vai pontuando algumas coisas assim. É muito legal, muito interessante. Tem alguns que são. A maioria deles, na verdade, são conselhos que valem não só para o filósofo, valem para as pessoas. São conselhos que servem para a vida. Porque é o tipo de conselho que, assim, para você ser um bom filósofo, para você lidar bem com a filosofia, não basta você estudar bastante. Isso é essencial, é necessário. E tem conselhos que vão nessa direção, inclusive, para falar desse esforço que precisa existir. Mas você não precisa ser apenas bom tecnicamente. Você precisa ser uma pessoa bacana, precisa ser uma pessoa com quem as pessoas queiram lidar. Você precisa ser uma pessoa que consiga, inclusive, pegar esses conhecimentos da filosofia para tornar a sua vida e a vida de outras pessoas melhor. A gente pode colocar assim, né? Então, é um livro legal de ser lido também. Os 2 últimos livros que li no mês de novembro foram livros de poesia da Adélia Prado, a filósofa brasileira, e eu acho que ela é mineira, se eu não me engano. Os 2 livros que li dela foram O Coração Disparado e Bagagem. Eu fui lendo os 2 em paralelo. Eu abria o Kindle, e aí eu o celular também, e ali algumas poesias de lia, relia, lia novamente, aí fechava, em outro momento do dia pegava um outro livro já e ia lendo. Eu gostei bastante da leitura deles 2, mas do meio para o final de cada um. Os inícios dos 2, assim, olha, vamos colocar assim, a primeira metade de cada livro, eu não gostei. Não é nem que eu não gostei, é que não me pegou, sabe. Porque tem alguns poemas assim, então vamos lá. Eu estava com uma expectativa em relação a esses livros, porque eu já havia visto muita gente falando sobre Adélia Prado, que era excelente, não sei o quê, não sei o quê. Eu já tinha lido alguns livros de poesia, não muitos, mas alguns, e eu sempre via um certo tratamento com a poesia de uma determinada forma. Daí, quando eu cheguei aos livros da Adélia Prado, eu vi ela escrevendo de forma muito simples. Tipo assim, uma poesia descrevendo uma situação, ou descrevendo um cômodo, alguma coisa assim, né. E isso me estranhou, porque eu fiquei assim: "Pô, é só isso?". Mas eu continuei lendo, eu falei assim: "Não, eu vou ler pra pelo menos eu quero concluir esses livros pra pelo menos dizer assim, eu já li a Adélia Prado, posso não ter gostado, mas já li". E eu fui lendo, aí durante o percurso dessas leituras, é que eu fui gostando, porque eu fui vendo que o que a Adélia Prado faz é poetizar a vida, é poetizar a vida cotidiana. Quando ela pega um cômodo, uma pessoa, uma situação, e ela, escreve isso e diz: "Isso é uma poesia, isso é um poema", é de certo modo ela dizendo assim: a beleza na vida e a beleza presente na realidade está não só nas coisas grandiosas, extraordinárias, está nas coisas mais cotidianas. As coisas mais cotidianas contêm beleza e a gente pode enxergar a beleza dessas coisas. A beleza está na relação de amizade entre as pessoas, a beleza está numa, sei lá, não fala exatamente isso, né, mas tipo, tá numa mesa posta, tá num alimento que tá em cima da mesa, tá em eu ficar quieto. A beleza tá em eu poder escutar o som da natureza, eu
poder comer uma boa comida, ver as crianças brincando, é eu estar vivo. Beleza da vida também está na minha experiência religiosa, está na minha espiritualidade. A beleza da vida está presente na relação erótica, romântica entre as pessoas, está no beijo, está no abraço, está no sexo, está na comida. A beleza está presente na realidade, a beleza está presente no mundo. É o que a Adélia faz nesses livros dela. O que é muito legal, o que é muito interessante, né. Tem uma coisa que é super interessante que a Adélia Prado faz, que é, de certo modo, aproximar o desejo erótico do anseio pelo divino. E ela é uma mulher religiosa, ela é católica, se não me falha a memória. Pessoas de tradição cristã normalmente são vistas por outros, por pessoas de fora, assim, que têm visões de mundo bem diferentes, ou nem tão diferentes assim, mas pelo menos em relação à sexualidade bem diferentes. Essas pessoas cristãs normalmente são vistas como pessoas que quase como que odeiam a sexualidade, sabe? Tem uma certa aversão a isso. Sempre enxergam a sexualidade pela via do pecado. E o que a Adélia Prado faz é um movimento diferente. Alguns poderiam dizer revolucionário, assim, sabe? Porque ela enxerga de forma positiva. E ela, sei lá, tem a hora que numa frase ela fala do seu anseio pelo divino, da sua relação com a divindade. Numa outra, ela tá falando, de como ela ama a relação sexual, de como ela ama a experiência de se envolver erótica e romanticamente com outra pessoa. Então, a realidade tá cheia de beleza e então é muito interessante a forma como a Adélia Prado escreve, e aí da metade dos livros para os finais de cada um. Tá falando certo? Eu tenho dificuldade de sair conjugando assim plural e singular, preciso melhorar isso. Eu fui gostando mais, né, eu fui gostando dos livros da Adélia no percurso. Então gostei dos livros. Talvez você tenha essa mesma sensação que eu, se você passar a ler a Adélia Prado, ou talvez se você já leu a Adélia Prado, talvez tenha tido essa mesma sensação que eu, ou não também, mas enfim, foram essas as minhas experiências de leitura nesses últimos meses. E esses foram os livros que li nos meses de outubro e novembro. Você já conhecia todos esses livros? Você já leu algum deles? Se sim, coloca nos comentários aqui quais foram as suas considerações, o que você percebeu das leituras, o que você sentiu, como foi a sua experiência de leitura. E se não, você pode adquirir cada um deles. Eu vou colocar na descrição os links de cada um. Se você comprar por esses links, você vai estar me ajudando com uma comissão que você compra, vem uma pequena comissão para mim, que não muda em nada o seu valor, não aumenta o seu valor, mas você vai estar me ajudando. E é isso, até mais, valeu, é nóis.